A nossa história continua. Depois de aprender a negociar com outras ilhas e organizar as contas com o exterior, chegou a hora de entender o que acontece dentro do sistema de dinheiro do lugar. Os habitantes já conheciam o banco, um local seguro onde as pessoas guardavam suas pedras polidas e de onde os empreendedores pegavam empréstimos para produzir mais. Até aí, tudo parecia simples. Uns depositam, outros tomam emprestado, todos crescem. Mas surgiu uma pergunta: como é possível haver tantas pedras circulando se a quantidade de pedras lapidadas não aumentou na mesma proporção? O sábio explicou com calma. Existe o dinheiro que você toca, as pedras, e o dinheiro de registro, anotações no livro do banco. Quando alguém deposita 100 pedras, as 100 continuam existentes, mas ao mesmo tempo, o banco anota no livro: você tem 100. Se o banco empresta uma parte dessas pedras a outra pessoa, ela também passa a ter um saldo anotado. Assim, surgem 2 saldos a partir de um único conjunto de pedras. Vamos ao exemplo passo a passo. Uma pessoa deposita 100 pedras no banco. Pela regra antiga do lugar, o banco guarda 50 em segurança e empresta 50. Quem recebeu essas 50 não gasta tudo de uma vez, deposita no próprio banco. Agora, há 150 em saldos anotados, 100 do primeiro mais 50 do segundo, embora ainda existam 100 pedras físicas. O banco guarda metade dessas 50, mais 25 guardadas, e empresta 25. Esse ciclo segue. Surgem novos saldos, sempre emprestando uma parte e guardando outra, até parar esse ciclo e iniciar outros. Se você somar essas parcelas, 50 mais 25 mais 12 e assim por diante, vai perceber que os saldos do banco ficam próximos de 200. Com apenas 100 pedras físicas, o sistema passou a ter quase 200 em saldos anotados. Esse é o chamado efeito multiplicador. Em economês, dizemos que o banco opera com reserva fracionária, guarda uma parte dos depósitos e empresta o resto. Mas isso é bom ou ruim? Perguntaram. O sábio sorriu. Depende. Se o crédito vai para produzir mais pão, mais ferramentas, mais casas, a comunidade fica mais rica. Se o crédito cresce mais rápido que a produção, as pessoas passam a disputar poucos produtos com muito dinheiro e os preços sobem. E os riscos? O sábio desenhou 3 círculos na areia. Risco 1. Se muita gente tentar sacar pedras no mesmo dia, o banco pode não ter pedras o suficiente no cofre naquele momento, porque uma parte está emprestada e voltará aos poucos. O banco é sólido ao longo do tempo, mas pode faltá-lo pedras hoje. Isso chama risco de liquidez. Risco 2. Se quem pegou pedras emprestadas não paga, o banco perde. Se muitas dívidas não são pagas, virar em pó e o banco fica fraco, a tal da inadimplência. Isso é chamado de risco de crédito. E risco 3. As pessoas depositam pedras que podem sacar a qualquer hora, mas os empréstimos costumam ser longos para construir, plantar, fabricar. Esse desencontro de prazos exige cuidado, senão o banco fica espremido entre quem quer sacar agora e quem só paga depois. Então, o que fazer? Insistiram. O sábio lembrou dos ensinamentos do professor do norte e listou regras simples que os bancos devem seguir. Reserva obrigatória. Guardar uma parte mínima de cada depósito em um cofre separado. Com 50% de reserva, o multiplicador fica perto de 2. Se a reserva for de 20%, o multiplicador se aproxima de 5. Mais reserva, mais sistema prudente. Cuidado com a concentração de crédito. Não emprestar muito para uma pessoa só ou um setor. Diversificar diminui o risco. Avaliar quem toma emprestado.
Empréstimos precisam de plano de pagamento. Se o projeto não gera produção em renda lá na frente, o risco de não devolver aumenta. Colchão de segurança. O banco deve ter um colchão de pedras próprio para absorver perdas sem quebrar. Transparência nos registros. Se o banco mostra saldos e reservas com clareza, as pessoas confiam mais e correm menos para sacar todas as pedras de uma vez. Então, o sábio fez o amarrado final. O banco não imprime pedras, mas ao anotar depósitos e empréstimos, ele multiplica saldos. Quando esse crédito financia a produção de verdade, todos ganham. Quando cresce sem lastro produtivo, a conta chega em forma de preços mais altos e instabilidade. Os habitantes entenderam que o banco é uma ferramenta poderosa. Pode acelerar o progresso ou ampliar os problemas se usado sem cuidado. E que regras simples como reservas, prudência e transparência são como trilhos que mantêm o trem no caminho. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, você vai ver como esse dinheiro novo criado pelos bancos se espalha pela economia e o que se pode fazer para conter a inflação sem sufocar a produção. O tempo passou, e o lugar prosperava com suas casas, seus mercados e seus bancos. As pessoas estavam mais confiantes. Guardavam suas pedras, tomavam empréstimos, investiam em novos negócios. O sábio observava em silêncio. Ele sabia que o equilíbrio entre confiança e prudência era delicado. Um dia, a tranquilidade do lugar seria testada. Tudo começou com um rumor. Alguém disse que um dos bancos não tinha pedras suficientes no cofre. A notícia se espalhou pelas ruas de terra e chegou a todas as casas. Em pouco tempo, uma fila imensa se formou diante do banco. Homens, mulheres, comerciantes, agricultores exigiam suas pedras de volta. O banqueiro, assustado, abria o cofre, mas não havia pedras para todos. Na verdade, o banco não estava quebrado, apenas não tinha pedras o bastante naquele momento. Parte delas estava emprestada e voltaria aos poucos conforme os empréstimos fossem pagos. Mas a confiança, uma vez abalada, é como um vaso de barro. Quebra fácil e é difícil colar de novo. Outros bancos começaram a enfrentar o mesmo problema. As filas cresciam, os cofres esvaziavam e o medo se espalhava. Alguns empreendedores fecharam as portas. Outros esconderam suas pedras em casa. A economia do lugar parou de girar. Então, o sábio chamou os representantes dos 3 poderes e propôs algo novo. Precisamos de um guardião das pedras. Um banco que não empreste, mas que ajude os outros bancos quando estiverem em perigo. Ele será o banco dos bancos. Assim nasceu o Banco Central do lugar. Uma instituição criada para proteger o sistema, manter a confiança e dar segurança à economia. O sábio explicou suas funções de forma simples. O guardião das pedras ajudará os bancos quando estiverem em perigo, emprestando temporariamente para evitar o pânico e restaurar a confiança. Mas não é um banco comum, não busca lucro, busca estabilidade. Quando um banco ficar sem pedras temporariamente, o Banco Central emprestará, para evitar o pânico e restaurar a confiança. Também guardarão boa parte das pedras de todos os bancos, formando um colchão de segurança que poderá ser usado em tempos difíceis. E, acima de tudo, observará a quantidade de pedras criadas, para garantir que cresçam no mesmo ritmo que a produção do lugar. Assim, o guardião manterá o equilíbrio. Se emprestar demais, o excesso de pedras fará os preços subirem. Se emprestar de menos, a economia vai parar.
Seu papel será sempre buscar o ponto certo entre a calma e o movimento. O povo ficou mais tranquilo. Os bancos voltaram a funcionar. As trocas recomeçaram. Aos poucos, a confiança começou a retornar. As filas diante dos bancos diminuíram. Os comerciantes voltaram a abrir suas portas e o som das conversas no mercado enchia novamente as ruas de terra. Os agricultores voltaram a plantar com esperança. Os construtores retomaram suas obras e as pequenas embarcações voltaram a sair do porto com mercadorias e sonhos. As pedras voltaram a circular e com elas a vida do lugar ganhou um novo ritmo. O sábio observava de longe, em silêncio, sabendo que a economia é como um rio. Precisa fluir, nem seca demais, nem transbordando. O gato amarelo e branco, preguiçoso sobre o sol da tarde, que sempre observava tudo de longe, parecia entender que por ora a correnteza voltava a correr calma e constante. Um equilíbrio frágil, mas possível. No final da tarde, o sábio olhou o horizonte e disse: "Hoje salvamos o sistema, mas amanhã virão novos desafios." No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos entender como o Guardião das Pedras começa a controlar a quantidade de dinheiro e a taxa de juros, determinando o ritmo de crescimento e o valor de tudo que existe no lugar. Depois da grande crise bancária, o povo do lugar voltava pouco a pouco a confiar novamente nas pedras que usavam como moeda. Os habitantes ainda estavam se recuperando do susto e do prejuízo, mas havia algo novo no ar. O Guardião das Pedras, recém-criado após a corrida aos bancos e quase colapso, agora exercia seu papel com seriedade e disciplina. Seu dever era simples de explicar, mas difícil de executar: evitar que tudo aquilo acontecesse de novo. Ele não era rei, nem juiz, nem comerciante. Sua função era cuidar da quantidade de pedras em circulação, nem muitas, nem poucas, apenas o suficiente para que a economia seguisse estável. Ele analisava quantos bancos emprestavam, quanto realmente tinham em cofres e qual era o risco de tudo desmoronar outra vez. Também observava o movimento da economia. Se havia muitas pedras circulando, se faltavam produtos, se os preços estavam subindo rápido demais. Com base nisso, ajustava a quantidade de pedras que poderiam ou não circular. Diziam que o guardião era como o coração do lugar. Se batesse rápido demais, o povo perdia o fôlego. Se batesse devagar, todos ficavam sem forças. Com o tempo, o povo começou a perceber que o equilíbrio não era tão simples. Quando o comércio crescia e as pessoas trabalhavam mais, o guardião guardava parte das pedras, temendo que o excesso de dinheiro fizesse os preços subirem. Alguns comerciantes não gostavam, diziam que as vendas diminuíam. Mas o guardião sabia que, se deixasse as pedras correrem soltas, em pouco tempo cada uma valeria menos. Já em tempos de calmaria, quando a economia esfriava e o povo comprava menos, o guardião devolvia parte das pedras aos cofres dos bancos. Assim, o dinheiro voltava a circular e o lugarejo respirava novamente. Era um ciclo constante de recolher e devolver, apertar e afrouxar, um verdadeiro equilíbrio monetário. O povo começou a notar algo curioso. As decisões do guardião nem sempre agradavam a todos. Quando recolhia pedras, os empreendedores reclamavam. Quando devolvia, os comerciantes comemoravam. Mas o guardião não trabalhava para agradar. Trabalhava para proteger o valor da moeda, o poder de compra do trabalho de cada habitante.
O guardião explicava que quando recolhia pedras dos bancos, estava fazendo uma espécie de freio na economia. Com menos pedras circulando, as pessoas compravam um pouco menos e os preços deixavam de subir tão rápido. Era a maneira de evitar uma corrida de preços que corroesse o esforço de cada trabalhador. Um dos habitantes, observando de longe, comentou: "Então é ele quem decide quanto valem as nossas pedras?" E outro respondeu: "Não exatamente. Ele apenas tenta fazer com que uma pedra de hoje valha o mesmo que valia ontem." Naquele tempo, o guardião criou uma nova regra. Cada banco deveria guardar uma parte das pedras recebidas, sem poder emprestá-las. Chamou isso de reserva. Assim, mesmo que muitos quisessem pegar empréstimos, sempre haveria uma base sólida por trás da confiança. Os mais sábios começaram a compreender. O guardião não criava riqueza, mas ajudava a evitar que ela se perdesse. Explicavam ao povo que quando o dinheiro é demais, os preços sobem. Isso é a inflação. E quando o dinheiro falta, os preços caem, mas o trabalho escasseia. Isso é a recessão. A arte do guardião era manter o equilíbrio entre os dois. Enquanto o sol se punha, o gato amarelo e branco da vila deitou-se ao lado do guardião, observando as pedras guardadas em um cofre de madeira. Ele brincava com a pequena pedrinha rolando no chão, sem saber que aquela simples pedra representava a confiança de todo um povo. Naquela noite, as luzes das cabanas permaneceram acesas por mais tempo. Os habitantes conversavam sobre o que haviam aprendido, que a estabilidade não vinha da força nem da sorte, mas do equilíbrio entre gastar e poupar, produzir e confiar. E assim, o guardião das pedras se tornou símbolo da prudência, lembrando a todos que na economia não existe mágica, apenas escolhas e consequências. E assim, com mais regras, mais cuidado e um olhar atento para o equilíbrio das pedras, o Estado começou a recuperar um pouco da confiança perdida. Não resolveram tudo, é verdade, mas deram um primeiro passo para que a economia voltasse a caminhar com mais segurança. O que ninguém imaginava é que o lugar ainda estava prestes a viver uma transformação ainda maior. Novos barcos surgiriam no horizonte, novas oportunidades apareceriam e, com elas, desafios que o lugar jamais havia enfrentado. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos entender como o lugar começa, de fato, a se conectar com o mundo lá fora, como o comércio internacional, as importações, as exportações e até os envios de dinheiro para outras terras começam a influenciar a vida das pessoas. Vamos ver como esse contato pode trazer riqueza, conhecimento e progresso, mas também pode mexer com preços, moedas, comércio e até com as escolhas do próprio Estado. A história está apenas começando a ganhar o mar, e o mar está deixando de ser só fronteira, está se tornando parte do coração da economia.